Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus. Eu sou a Daniele, da comunidade Missão Novo Caminho, e esse é o nosso Minuto de Bênção com a Palavra. Hoje eu convido você a meditar a palavra, o Evangelho do Senhor, no dia de hoje, segunda-feira. Estamos na Semana Maior, na Semana Santa. Ontem iniciamos com o Domingo de Ramos, essa Semana Santa. E hoje eu convido você, meu irmão e minha irmã, a viver intensamente essa semana maior. E o Evangelho de hoje está em João, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Convido você a pegar a palavra de Deus. A unção em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. Irmãos, pedimos o Espírito Santo neste momento para nos conduzir também nessa direção, né? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Agora sim, vamos ler a palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos, onde estava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomou então um frasco de bálsamo, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se com o perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários para doar aos pobres? Dizia isto não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e furtava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: deixa, a fim de que ela o guarde para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém não tendes sempre. Muita gente dentre os judeus soube que Jesus estava em Betânia e foi para lá, não só por causa dele, mas também porque queria ver Lázaro, quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Os chefes dos sacerdotes, então, decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos se afastaram dos judeus e passaram a crer em Jesus. Palavras do Senhor, glória a vós, Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra que hoje nós estamos lendo, né? Nos ensina muitas coisas. Primeiro, Maria, né? Que nos ensina hoje a ter esse amor verdadeiro por Jesus. Um amor que não calcula, que não mede, que não guarda, mas um amor que se derrama, né? O perfume, né? Se espalhou. E ela deu testemunho ali do amor, né? Do amor a Deus. O amor que eu e você precisamos buscar e pedir nessa semana maior. Olhar hoje para a cruz, né?
Sabemos que neste contexto aqui, Jesus estava prestes a ser morto, né? E hoje nós sabemos que essa semana Jesus morre e ressuscita, né? E Maria amou Jesus sem medidas, um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor que não calculou, né? O tempo, o dinheiro, mas ela se doou inteiramente, né? Para Jesus naquele momento. Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, a olhar, né, para a nossa vida, para a sua vida, hoje, nessa semana, e fazer como Maria fez, né? Dedicar, mesmo diante da nossa correria, do nosso dia a dia, né? Dos nossos afazeres, mas fazer esse propósito de viver essa semana com o olhar de Maria, um olhar que ama Jesus, um olhar que contempla Jesus, um olhar de amor, né? E que Maria também nos ensina hoje a espalhar esse perfume, esse perfume de amor, não só para Jesus, mas para todas as pessoas que precisamos amar verdadeiramente. Primeiro a Jesus, a Deus, em primeiro lugar, mas aos nossos irmãos e irmãs também, aos nossos da nossa casa, da nossa família, e aqueles que Deus colocar no nosso caminho também, né? Bom, uma outra coisa que Deus fala nesse evangelho é a postura do discípulo, né? Aqui eu estou procurando aqui no versículo 4. Jesus Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, né? Essa crítica de Judas, né? Também acontece na nossa vida cotidiana, né? Nessa nossa caminhada. Quantas vezes, né? A gente critica também o modo como o outro ama, né? Como o outro se dedica para Deus, para Jesus, ou até para outras pessoas, né? O amor de várias maneiras, aquele amor que perdoa, aquele amor que ama mesmo aquele que é injusto conosco, ou aquele que nos machuca, aquele que critica uma doação de tempo, né? Talvez você já passou por isso, como Maria passou, né? De ser criticada por ter feito esse gesto de amor a Jesus, né? Então, isso também, essa palavra vem nos apontar, né? Que devemos nos entregar, né? Mesmo diante das dificuldades, né? Das incompreensões que o desafio do amor exige para nós, né? Seja você mãe, pai, filho, filha, padre, né? Irmã, seja você um adolescente, um senhor, uma senhora, né? Não importa o seu estado de vida hoje, mas que toda essa exigência de amar seja superada, seja colocada em Deus, né? Como Maria fez. E uma outra coisa que Deus também pede para nós nessa semana é essa postura, olhar para essa postura de Judas e desapegar
a todos os bens materiais. Nós sabemos que a corrupção entrou no coração de Judas, né? Ele, como diz aqui na palavra de Deus, ele era ladrão, né? Ele furtava, né? Aquilo que era deixado, né? Por isso que ele questionava Maria, né? Por que gastar esse dinheiro, né? Vende e doa para os pobres, né? Mas na verdade ele não estava preocupado com isso, né? O coração dele já estava corrompido, né? Apegado ao dinheiro. E eu e você hoje precisamos também nos olhar para a nossa vida e fazer mesmo esse exame de consciência, aproveitar essa semana e pedir a graça de Deus, né? De desapegar as pessoas, os bens materiais, porque, como diz na palavra de Deus, como diz, né, aqui, essa corrupção só afastou Judas de Jesus. E ele era o discípulo de Jesus, ele era um dos discípulos do Senhor. Então ele era um escolhido de Deus. E nós, meus irmãos e irmãs, não deixemos, né, esses apegos tomar conta do meu coração e do seu coração. Que o Senhor nos deu hoje um coração generoso, como o de Maria, capaz de amar sem medidas, né? E também que o Senhor nos dê toda a força para nunca se afastar dele, de não ter nenhum coração corrompido pelas coisas materiais e as coisas terrenas. Então essa palavra de Deus hoje que tocou no meu coração foi nessa direção. Obrigada por permanecer nesses minutos aí de oração, de bênção, que é a palavra de Deus na nossa vida. Que eu e você tenhamos uma semana santa, né? Nesta semana maior. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe você, a sua família, da sua casa, todos que estão aí. Convido você a participar toda quarta-feira do nosso encontro de oração na Capela Nossa Senhora Aparecida. Essa semana não teremos, né? Iremos viver juntos essa semana maior. Então, viva essa semana na sua paróquia, mesmo que você não tenha conseguido viver uma quaresma da maneira como você desejava, mas há tempo ainda. Há tempo de isso voltar para Jesus. Vamos demonstrar o nosso amor, como fez Maria nesse evangelho. Amém? Deus abençoe você, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Muito obrigada e até o próximo Minuto de Bênção. Uma palavra.